Free audio post-production by alphonic.com. Estamos ao vivo e eu quero trazer aqui sobre uma visão que eu tive de um trabalho muito interessante, importante, relevante e que está alinhado com com as minhas projeções de fim de ano. Então eu fiz sabe quando você faz esqueci o nome, quando você faz as suas realizações de fim de ano e você faz as suas estimativas do que você quer fazer no novo ano. Eu tive uma ideia de que eu senti de que para mim faria sentido fazer me tornar um criador de conteúdo para 2026. Então 2026 a ideia foi, vou me tornar um criador de conteúdo, né? E aí dentro desse contexto, uma dúvida que eu tive por muito tempo é sobre o que eu vou criar conteúdo, né? Eu gosto de falar de tantas coisas, eu gosto de falar de uma forma livre e tudo mais. E eu acho que isso se mantém, né? Esse formato de falar de coisas mais amplas, mais específicas, aquilo que eu estou vivendo a cada momento. Então, não ter tanto uma coisa bem específica e falar assim, não, isso aqui vai ser só sobre tal coisa. Não, a ideia é ter mais flexibilidade. Mas dentro desse contexto, qual é o ângulo, né, que eu vi que é um ângulo super relevante, que faz sentido? Primeiro, falar sobre tecnologia e inteligência artificial. E para mim é engraçado porque eu vejo muita gente falando sobre isso e eu que estou vivendo sobre isso não falo, né? Então, assim, eu estou vivendo isso na pele, eu sou da área de tecnologia, eu tenho todo um background, eu uso inteligência artificial de maneira extensiva no meu trabalho e eu não falo sobre isso. Então, esse é um ponto. Mas mais importante do que isso é falar sobre a transição que estamos passando. Então, essa transição da inteligência artificial, ela é uma transição muito relevante e vai pegar muita gente de calças curtas, né? Então, assim, muita gente vai ser pega de surpresa, porque o impacto ele vai ser bem grande. E aí eu vi uma estatística ali que, acho que foi em 2025 ou 2026. 100 mil empregos nos Estados Unidos já tinham sido perdidos e não voltariam porque é uma questão de IA, né? Eles foram perdidos para IA. E aí eu tava assistindo 2 vídeos, assim, do YouTube meio que em paralelos, né? E eu entendi ali, caiu uma ficha, assim, de que tem uma questão que é a questão do medo, né? E eu gosto de medo, eu considero que eu sou um especialista em medo. Eu já passei muito medo, depois eu dei uma fechada nesse medo, depois eu reabri esse medo. Então, assim, o medo é uma das características humanas, né? O medo é algo que tem nos ajudado a evoluir. Como ajudado? O medo fala para você não pular do penhasco, o medo fala que você precisa se proteger e tudo mais. Então, o medo mostra áreas onde você está... Como se fala? O medo mostra áreas onde você está desprotegido. O medo mostra riscos. E aí tem 2 tipos de riscos. Tem o risco que você consegue evitar, mas esses riscos eles estão cada vez mais escassos. E tem o risco que, no geral, hoje em dia, tem riscos que você consegue trabalhar e melhorar. Então, hoje em dia, o medo... Não é como no passado, né, que eu tinha um tigre e eu tinha medo do tigre. Beleza, vou pro outro lado, né? Se bem que até mesmo nessa época, né, quando você tem ali o medo do tigre, teoricamente você ir pro outro lado, o risco ainda tá lá, né? Então você pode ficar cada vez menor o seu espaço, ou você atravessa o medo, você enfrenta o medo e você conquista, vence esse medo e aí o seu universo expande. Então, o medo, ele mostra para onde o seu universo precisa expandir. Para onde o seu universo precisa expandir. E aí, o que fazer em caso de medo? Primeiro o medo, ele é um sentimento que está relacionado à impotência, concorda? Se eu tivesse
total poder de resolver esse medo, se eu tivesse consciência do poder que eu tenho para resolver esse medo, eu simplesmente resolveria. Como eu não tenho a consciência clara do que eu posso fazer para atacar, endereçar e resolver esse medo de uma forma definitiva, eu entro na frequência do medo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair dessa frequência do medo e ir para a próxima frequência. Qual que é a próxima frequência, Manuel? A próxima frequência é a frequência da ira. Por quê? Aí, o que é o medo? O medo é ter uma coisa que não está certa e eu não tenho potencial de mexer. O que é a ira? Tem uma coisa que não tá certa, eu vou resolver essa porra. Então, assim, a próxima frequência da frequência do medo é a frequência da ira, de você colocar energia e falar assim, vou resolver isso aqui. E aí você atravessa o medo, endereça o medo, lida com o medo, enfrenta o medo. Então, eu considero, né, pela minha experiência, não só pelo racional, né, mas esse racional, ele não me veio no estudo, ele me veio de forma intuitiva. Então, ele vem de uma inteligência intuitiva de estar vivendo ali, né? A intuição, ela vem conforme você vive aquilo. Então, ela tem esse alinhamento. Então, eu me considero um especialista em medo. E aí... Emanuel, mas quem disse que você é especialista, né? Qual que é o seu diploma? Qual que é o seu curso? Você é psicólogo? Já me fizeram muitos esses questionamentos, né? E esse é um ponto interessante nesse momento que a gente está vivendo, porque psicólogo é uma identidade. Psicólogo é uma identidade que foi criada por uma instituição de ensino, que segue uma filosofia, né? Então você tem Jung, você tem Freud... E aí você tem esse desdobramento filosófico que se torna uma escola de pensamento, que se torna uma escola na prática, uma universidade. E essa universidade tem o diretor, tem os professores, tem os alunos. E no final do ritual, é um ritual, no final desse ritual de preparação é entregue uma identidade. Porém, essa identidade ela tá construída em cima de várias bases. Da base do mercado profissional, de trabalho, da base da filosofia de vida que foi feita por essas pessoas que fundaram essa escola filosófica. E todas essas bases, elas podem durar, mas também elas podem eventualmente ceder, cair, se desfazer, não serem mais válidas. Então, com a inteligência artificial, com esse momento tecnológico que a gente está passando, não só tecnológico, mas de nova era mesmo. Isso vai destravar uma nova era na humanidade. Esse momento que a gente está passando, várias dessas bases vão cair ao mesmo tempo. Uma instituição de ensino superior não vai mais ser daqui 5 anos o que é hoje. Já não é mais hoje o que era um tempo atrás. Só que esse gap só vai aumentar. A diferença entre uma universidade e o mercado de trabalho é grande, já tem um tempo, mas ela vai ser cada vez maior, porque não tem, é humanamente impossível uma universidade com a estrutura tradicional e hierárquica de uma universidade acompanhar a evolução tecnológica no ritmo que ela está acontecendo. Não tem como, porque a evolução tecnológica é muito rápida. E a hierarquia da instituição de ensino, se eu estou esperando o board decidir qual vai ser o meu currículo, e o board está olhando para o mercado de trabalho, você já colocou um atrito aí que trava completamente. E aí depois que o board decide o currículo, a grade curricular e tudo mais, aí você tem os professores se adaptando àquilo e trazendo os alunos, isso para os alunos, tal. E aí claramente, rapidamente, dá para ver que essa estrutura hierárquica, ela passa a ser o gargalo para aquilo que ela se propõe. O que ela se propõe? Preparar os alunos para o mundo e principalmente preparar os alunos para o mercado de trabalho. Então, se o mercado de trabalho não é a mesma coisa e está mudando rapidamente, como que eu vou preparar, deixar alguém preparado para
Como que eu vou deixar alguém preparado para um trem-bala que não vai parar? Esse trem-bala não vai parar. Então, como eu deixo alguém preparado para algo que não vai parar? Então, não funciona. A matemática não funciona. As instituições de ensino, elas ainda sobrevivem, né, ali e tudo mais. Eventualmente tem um espaço para isso, principalmente na área de convivência. Então, você estar convivendo com pessoas é como se fosse uma comunidade, um networking, né? Tem o seu valor e tudo mais. Muita gente sai de casa para estudar, isso aí também é muito valioso e tudo mais. Então, as instituições de ensino, elas vão passar por mudanças significativas, mas você ter um espaço que você vai morar com outros alunos e conviver e resolver problemas e tudo mais, isso ainda faz sentido. Isso eu vejo que faz sentido. Agora, em termos de conteúdo técnico e tudo mais, dificilmente esse conteúdo técnico ele vai conseguir acompanhar o ritmo da evolução tecnológica. Então, eventualmente, falar em termos de princípio, as escolas passam a ser escolas filosóficas, né? Tudo isso pode acontecer. Agora, enquanto as universidades e instituições de ensino elas seguem focadas naquela grade que já estava sendo aprendida e de tecnologias ultrapassadas e tudo mais, enquanto isso aí acontece, a escola está sendo mais um entretenimento do que de fato preparado para você para o mercado de trabalho. Por que entretenimento, Emanuel? Porque é algo que você vai lá, você se engaja, você faz pelo simples aspecto de que você quer se engajar ali e dedicar seu tempo para alguma coisa. Você pode também receber uma garantia. Não, aqui a gente garante que você vai ser preparado para o mercado de trabalho. Como que você garante? Eu garanto porque a gente tem 100 anos de instituição e a gente já formou mais de 100 mil pessoas e dessas 100 mil pessoas formadas, 60% saem empregadas no primeiro ano. Então, estatisticamente, você consegue garantir para a pessoa que você vai ter um diploma renomado de uma instituição de ensino. Porém, com a mudança exponencial da tecnologia, essas premissas, elas vão todas por água abaixo. Não tem como eu garantir uma coisa, um funcionamento linear numa curva exponencial. Por exemplo, eu tenho um cavalo carregando uma carroça. Esse cavalo ele carrega essa carroça faz anos e ele consegue carregar a carroça. Tá bom, mas a quantidade de arroz a gente está dobrando a cada semestre, a gente dobra. Não, esse cavalo ele realmente já atua há 30 anos e ele está na melhor forma física. Ele é um cavalo muito bom. Ok, mas o cavalo é linear. A produção é exponencial. Não vai carregar. Não vai carregar. Então, assim, Emanuel, o conteúdo do seu canal vai ser sobre cenários apocalípticos? Também. Mas, assim, não é... Qual que é o discurso, né? Qual que é a mensagem? É de que o fim está próximo? O fim está próximo, teoria da conspiração e tudo mais? É uma mensagem de problema? O que eu faço, Emanuel? Estamos em problemas? Estamos com problemas? É uma mensagem de esperança. Na verdade, uma mensagem de esperança. Por que esperança? Porque a notícia é boa, a tecnologia é boa, a tecnologia ajuda. Tudo o que a gente está fazendo na humanidade, todos os seres humanos que estão vivendo sua vida e tudo mais, o mercado de trabalho, vamos dizer assim, o mercado de trabalho, o mercado de educação, eles são uma resposta a problemas. A base, a raiz dos problemas, a raiz do mercado de trabalho são necessidades humanas. Essa é a raiz de toda indústria. Não existe indústria sem uma necessidade humana. No fim das contas, é humanos trabalhando para humanos. E a tecnologia é um meio entre um humano servindo outro humano. Tudo bem, né? Eu posso ter humano trabalhando para animais, né? Mas no fim das contas, a economia e o mercado de trabalho é humanos para humanos. Hoje em dia eu não tenho uma outra espécie que vem e compra e vende e tal.
Então, basicamente, a gente comanda a economia, né? Então, necessidades sempre tivemos e necessidades sempre teremos. A hora que eu não tiver mais necessidade, o jogo acabou, só que tem aquilo, né? Eu posso estar aqui num paraíso. Eu posso ter fruta, água de coco, comida, lindo. O meu presente está perfeito. Mas tem a pirâmide de Maslow, né? Que conforme as suas necessidades nesse nível elas são atendidas, você sobe um nível. Agora você quer se envolver em projetos, você quer realização pessoal, você quer ser um criador, você quer fazer arte. Então, assim, necessidades sempre surgem. Se for ver, a gente já venceu as nossas necessidades faz tempo. Hoje em dia, tem muitas formas de sobreviver que no passado seriam lutas, né? Hoje em dia, com pouco esforço, se você falar assim, não, eu não quero acumular capital, eu quero sobreviver com conforto. Existem muitas formas de fazer isso. Um exemplo é voluntariando em hostel. Lugar que tenha, ou em hotel, ou lugar que te dê 3 refeições e estadia. Teoricamente, está resolvida a sua sobrevivência. Ah, mas eu tenho risco, eu quero fazer mais, eu quero viajar, eu estou entediado. Ah, tá bom. Então, essas são as necessidades que estão surgindo. E aí é por isso que necessidades sempre existem e necessidades são a base da economia e das indústrias e do trabalho. E tudo isso é humanos servindo humanos. Então a tecnologia ela é só um meio. Então aqui, nesse momento de transição, se eu tenho a minha identidade, que eu sou um psicólogo, e a minha esperança está que o mercado de psicologia não vai ser tão afetado pela inteligência artificial, assim como qualquer outro mercado, né? Se a minha identidade ela está baseada em toda aquela estrutura de ensino, economia, mercado de trabalho, formato de atuação, a hora que essa base for levada por essa onda da inteligência artificial, a hora que essa base for arrastada por essa onda, como é que você faz? O cérebro, ele nem vai fazer esse questionamento por conta própria, porque assim, se questionar demais é difícil, né? Você não tem resposta. Você não sabe exatamente o que você vai fazer. Você muda 3 coisas na vida. Inteligência artificial faz melhor do que isso. Instituição de ensino agora não existe mais, se é professor de psicologia. A instituição de ensino agora não está conseguindo acompanhar mais a evolução tecnológica e a inteligência artificial faz melhor do que você fez, então o mercado que antes só crescia, agora estagnou e está caindo. Nossa, mudou 3 bases suas que você estava apoiado lá, tirou as 3. E a onda está vindo. Então, assim, o cérebro, ele nem entra nesse... Não, tá bom. Tipo, a gente não questiona isso, né? Porém, eu vou falar aqui para as pessoas que estão com medo. Porque a pessoa que está com medo, ela já está esperta, ela já está assim... Nossa, Emanuel, tem uma ondona vindo ali, né? Eu tô vendo ali um tsunami. Eu acho que esse tsunami, ele pode ser que ele bata aqui. Alguma coisa seria melhor fazer, né? Tem pessoa que tá assim, tem pessoa que já perdeu o emprego. E aí tá mais desesperado, né? E eu também vou endereçar isso daí. Então, o meu foco aqui é justamente falar para pessoas que estão vendo a onda da inteligência artificial e estão com medo, né, de como que essa onda vai bater. Emanuel, você vai falar para empresas? Eu vou falar pessoa para pessoa, porque empresa também é uma base a ser questionada. Empresa também é uma base a ser questionada. Eu sou gerente de também é ser questionado. Gerente, os primeiros cargos que estão sendo middle management. Ah, não, eu sou executivo. Também tem que ser questionado. Então, assim, ó, a onda tá vindo. E ela tá aumentando exponencialmente. Então, a cada... ela tá vindo. Talvez ela vai levar um tempinho para bater aqui, mas ela está vindo e ela está aumentando. Emanuel, quem está seguro?
Quem está seguro com essa questão da inteligência artificial? Olha, há salvação para todos. Salvação para todos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui também e tudo mais, né? Mas assim, seguro 100%, não, ó, só ficar ali que tá suave. Não vai mexer. Não tem. Agora assim, qual que é a minha visão e qual que é uma das coisas que eu quero trazer aqui, né? Uma é trazer essa parte filosófica, mas também eu quero trazer uma parte prática. A parte prática é o seguinte: um dos principais critérios de sucesso dessa transição na era da inteligência artificial, presta atenção nisso aqui, ó. Um dos principais critérios de sucesso na era da IA, dessa transição que a gente vai fazer como humanidade, é o critério de sucesso da... Quem é o dono do jogo? Quem é o dono do jogo? É o Sam Altman. O Sam Altman é o dono da OpenAI. Eles vão abrir o IPO, vão abrir ações públicas e eu vou comprar uma ação da OpenAI e tudo mais, tal. Aí eu vou fazer o quê? Dividendos e tal. Quem é o dono do jogo? O dono do jogo é o Google, o dono do jogo é a OpenAI. Então, assim, a distribuição do jogo, né, dos dividendos, ela vai indicar quão bem a sociedade vai funcionar. Teoricamente, eu posso ter 10 bilhões de desempregados e 50 mil pessoas trabalhando ali só sendo donas, né, da IA e falando para onde que a IA vai, e a IA extrai o valor da humanidade inteira. Esse cenário é bom? Esse cenário tá mais para pesadelo. Porque você tem uma população que ela está sendo direcionada ali, né, e extraída valores. Eu estava assistindo um vídeo recentemente sobre Hong Kong, né, que é uma peça muito estratégica, inclusive, nessa disputa por inteligência artificial, mas o principal ponto é que Hong Kong é um país, é um lugar que tem foco capitalista, mas ele está muito próximo ali à China, né? Então você tem essa questão ideológica, e a gente vai falar bastante sobre ideologia aqui. Você tem essa questão ideológica de que o capitalismo é melhor do que o comunismo é melhor do que o capitalismo, e fica nessa disputa, né? E em Hong Kong, eles foram pro lado do capitalismo, só que lá a habitação é super caro. É tipo assim, mais de $1 milhão, um apartamento minúsculo. E aí você tem a população vivendo em caixas, né? Então ela tem uma caixa ali, e ela deita dentro dessa caixa e ela tem as roupas dela ali, come ali, a pessoa vive, né, nessa caixa. E aí você tem 70 pessoas, se não me engano, detém tipo 10% da riqueza do país, está nas mãos de tipo 70 famílias, um negócio assim. Então você tem um acúmulo de riqueza muito extremo, né? E mais importante do que a questão do acúmulo de riqueza a qualidade de vida, ela é baixa. Então, né, a gente precisa focar nessa questão da qualidade de vida. Idealmente, você quer que as pessoas tenham uma voz, né, no sistema para falar o que está ruim para elas. Então, sobre essa questão de... Emanuel, né, como eu me protejo disso na prática? Cadê a resposta? Está aqui? Está aqui, a resposta está aqui. Como que eu vou fazer, Manuel? Então, seguinte, hoje existe um jogo chamado Empresa, e esse jogo, ele tem o equity, né? Ele tem ali os sócios. Então, qual que é a proposta? A proposta é que, e a solução e o caminho, é que nós sejamos, então, sócios de uma empresa que vai deter as soluções de inteligência artificial. Então, eu já estou trabalhando com soluções de inteligência artificial, já desenvolvo, já cuido disso, mas mais do que isso, tem uma base filosófica e tem uma base prática. A base filosófica é: vamos todos ser sócios? Vamos todos ser sócios? Como que vai funcionar essa sociedade, Emanuel? E aí entra, né, toda essa questão. Mas a base filosófica é: vamos todos ser sócios?
E aí a nossa identidade passa a ser essa sociedade, ao invés da nossa identidade ser que eu sou psicólogo, por exemplo. E aí a base prática é, ok, Manuel, o que eu preciso fazer para ser sócio? Como vai funcionar essa sociedade? Na teoria faz sentido. Agora e na prática, como que vai funcionar essa sociedade? E aí que vamos descobrir, porém eu já tenho uma visão aqui que eu já estou colocando em prática, que a ideia é a seguinte, para essa sociedade funcionar, e é engraçado que sociedade é um termo que se aplica para duas coisas, né? A gente está falando de uma sociedade empresarial, mas a gente está falando também de uma nova sociedade humana, né? Para essa sociedade funcionar, eu preciso ter uma base que vem, e aí eu estudo também desenvolvimento de jogos, né? Então eu trago esse background. Eu preciso fazer um jogo em que todo mundo consiga jogar. Então, se eu quero fazer um jogo em que todo mundo consiga jogar, esse jogo ele precisa ser fácil. Primeiro ponto. Então, a barra para começar, ela tem que ser muito fácil. E a barra e a base para começar, ela é uma ou poucas perguntas. Então, por exemplo, primeira pergunta básica que precisa ser feita todos os dias para que essa sociedade funcione. Do que você precisa? O que você precisa? Como você tá? O que você está precisando? O que está pegando para você? Essa é a primeira pergunta que, para fazer parte dessa sociedade, é importante que as pessoas respondam diariamente. E aí depois eu tenho evoluções, né? Esse é o nível básico. E aí eu tenho evoluções. Se ajudou alguém hoje, alguém te ajudou, eu começo a coletar mais informações e eu começo a entender mais onde cada ser humano consegue se posicionar nesse jogo. Mas para eu entender isso, eu preciso ter diálogo. Não dá para eu ficar falando só numa ponta aqui e resolver a equação de todo mundo. Não, é um diálogo. Eu falo do que eu preciso, a outra pessoa fala do que ela precisa, a outra pessoa fala do que ela precisa. E aí quando eu consigo estender isso em larga escala, a gente tem informação para mudar o jogo. Então qual que é a visão? A gente monta uma sociedade aqui, vamos ser sócios, numa plataforma que vai lançar negócio de inteligência artificial, nessa era, né, lançar soluções na área de inteligência artificial, as pessoas passam a ser sócias e donas dessa plataforma. E aí, o nível 1 do jogo é simplesmente responder uma pergunta. O que está pegando para você? Como é que você está hoje? Isso diariamente a gente vai construindo essas ações. São ações que você toma em troca de uma ação. Cada ação que você faz, você ganha uma ação da empresa. E você vai ganhando essa base. Você vai ganhando essa base que vai garantindo, né, a sua integração nessa nova indústria, nesse novo mercado de trabalho. E aí, uma vez que essa base está garantida, eu tenho outros níveis, né? Então, da mesma forma que eu tenho a pirâmide de Maslow, eu tenho uma pirâmide de Maslow invertida, né? Em que eu tenho essa base de uma pergunta simples diária do que você está precisando, e a partir disso eu vou expandindo. Então, por exemplo, uma segunda pergunta é: quais são suas prioridades para amanhã? Quais são suas prioridades para as próximas 24 horas? Uma terceira pergunta é: nas últimas 24 horas você executou suas prioridades? Então eu começo a expandir. E aí dentro dessa pergunta de prioridades, eu expando também para outras coisas. Por exemplo, uma novidade, eu comprei um saxofone para aprender a tocar saxofone. Então, tocar saxofone está dentro das minhas prioridades. Outra prioridade é falar mais sobre isso, apresentar esse projeto, que foi inclusive uma prioridade que eu passei para número 2, aqui, número 2. Então, tem toda essa expansão com o objetivo de integrar as pessoas na sociedade, incluir e envolver as pessoas, ter uma sociedade que seja inclusiva, que seja eficiente. Não tem como, a gente não está falando simplesmente sobre vamos nos abraçar aqui. Não, vamos ser eficientes. O que é eficiente? Resolver problemas. Primeira coisa para resolver problemas, saber quais são esses problemas. E aí entra o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato, Emanuel? Uma vez que eu sei quais são os seus problemas e eu sei o que as outras pessoas estão atuando, eu consigo mapear quem consegue te ajudar. Então, a
A ideia, a filosofia por trás dessa sociedade é ser uma plataforma de comunicação e prestação de serviço entre humanos, de um humano para outro humano. Eu posso ter tecnologia atuando e tudo mais, mas os humanos, eles são uma parte integral dessa plataforma e o meu objetivo é conectar os humanos quando fizer sentido, quando couber, para atender às necessidades dos humanos. E uma parte dessa necessidade é ser útil. Ser útil é parte da necessidade dos seres humanos. Então é isso, bastante informação, bastante coisa. A minha ideia é produzir conteúdo diariamente, e aí eu espero usar a inteligência artificial para traduzir esse conteúdo para diferentes línguas, para cortar esse conteúdo em tópicos, para gerar o thumbnail e para publicar esses conteúdos em larga escala. Então, minha expectativa, meu objetivo é que eu tenha esse momento de troca, e aí a partir disso eu tenha os vídeos publicados e um caminho claro para as pessoas que querem se inscrever e começar a ganhar ações, trabalhar em troca de ações e responder essas perguntas iniciais, e para que a gente coloque essa sociedade para virar. Porque a gente está falando aqui agora de que 100 mil pessoas nos Estados Unidos perderam o emprego, isso vai aumentar vezes 10 nos próximos anos. Então, a gente começa a surfar essa onda agora, que está só uma marolinha. Tem gente que não é só uma marolinha, mas vamos considerar que ainda é só uma marolinha. 100 mil pessoas no mercado de 10 bilhões de pessoas, ainda é só uma marolinha. A gente começa a surfar agora, para que a hora que a água bater na bunda, eu não seja pego de calças curtas. É isso, valeu, fui! Free audio post-production by alphonic.com.